Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Meu muito bom dia. Como é que vocês estão, meus queridos? Estamos iniciando mais uma aula transmitida diretamente dos estúdios do canal Educação ao vivo. São 7 horas e 30 minutos para vocês, tá? Alunos do curso técnico em administração que estão assistindo essa aula por todo o nosso estado do Piauí, tá? Das escolas da nossa rede estadual, tá? Vocês podem assistir e acompanhar. Não só isso, mas participar, talvez principalmente seja essa a ideia. Participação de vocês é chave para o processo de construção do ensino-aprendizagem, tá? Você participa dessa aula pelo nosso chat no IPTV das escolas da rede. Professor, hoje, por acaso, não consegui assistir a aula dentro da minha escola por algum motivo. Tá com a internet em casa, tá funcionando direitinho, não precisa perder, tá? Pela rede, pelo YouTube, você também pode acompanhar a sua aula e participar também do nosso chat interativo. Eu estou aqui acompanhando a participação de todos os alunos. Quem já está online, manda um salve aqui para o nosso chat, que eu já estou de olho, beleza? Vamos lá, pessoal. 7 horas e 31 minutos, a gente vai conversar na aula de hoje da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar sobre os indicadores sociais, mas com foco, na verdade, nos indicadores de sustentabilidade, certo? O foco da nossa aula de hoje vai ser indicadores de sustentabilidade, né? Então, a gente vai falar sobre indicadores sociais, ambientais e saúde coletiva. O grande foco da nossa aula vai ser indicadores de sustentabilidade. O que é um indicador de sustentabilidade, certo? Para que ele serve, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre, na perspectiva da administração, né? Trazendo para vocês uma noção, galera, de logística, passando ali também pela base da legalidade, o que que a lei diz, tá? Sobre o aspecto logístico, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse aspecto. Objetivos da nossa aula de hoje, ó. Conhecer os principais indicadores sociais na perspectiva ambiental e coletiva de saúde, tá? Então, como a gente tem esse olhar social e ambiental, tá? A gente vai conversar um pouquinho com vocês com os indicadores de sustentabilidade. Relacionar questões ambientais com comunidade local e problemas de saúde e idear medidas de soluções a serem adotadas em comunidades, tá? Então, para ter essa ideia, tá, de soluções, tá, que a gente pode ter em comunidade, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que a lei diz e o que algumas empresas já fazem em respeito a isso, tá? Então, galera, a gente começa a nossa aula de hoje conceituando a própria ideia. Eu sei que é um tema que vocês recorrente nas aulas do ensino médio para vocês, tanto na disciplina ali das ciências da natureza, biologia, química, tá? Como também é um tema recorrente nas ciências humanas, né? Nas aulas de história, nas aulas de geografia, tá? Os professores conversam bastante com vocês sobre esse tema, é um tema bastante recorrente. Quem está se preparando aí, por exemplo, para o Enem, tá? É um tema que cai com grande frequência. Então, o que seria a ideia da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, certo? Então, o conceito é de tal forma amplo que a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas resolveu explicá-lo de um outro ângulo. Uma empresa com desenvolvimento sustentável é aquela que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações responderem às suas próprias necessidades. Galera, o conceito começou a ser proposto lá na Conferência de Estocolmo em 1972, cerca de 50 anos. Tá? Essa conferência foi uma das primeiras reuniões globais que aconteceram para discutir questões ambientais, certo? E, bom, como foi uma das primeiras reuniões, né, imagina, 50 anos atrás, se hoje, quando a gente falar sobre questões ambientais, muita gente acha que é besteira, né? O que aconteceu lá no passado? Muita gente também achava que era besteira, certo?
A ideia global era de progresso, de desenvolvimento, certo? E achavam que se a gente tomasse alguma medida, ou qualquer medida, focada no meio ambiente, nós atrapalharíamos o que? O desenvolvimento do progresso. Eu quero que vocês, vou deixar até como recomendação, vocês buscarem lá nos dados das conferências de Estocolmo os relatos, né? Quais foram as frases, né, ditas aí, pronunciadas por líderes governamentais daquele período, tá? Inclusive tem líderes brasileiros lá que comentaram que não foram lá muito favoráveis, né? Não foram discursos muito felizes. Tá? Então, galera, a partir dessa perspectiva é que surge essa ideia do desenvolvimento sustentável. Tá? O desenvolvimento sustentável, ele preenche, né, ele consegue enxergar que sim, hoje nós temos necessidades, certo? E essas necessidades têm a ver diretamente com o lado financeiro, econômico, tá, das populações, tá? Mas também tem a ver, galera, com a perspectiva futura, né? Se a gente consome todo esse meio ambiente hoje, lá na frente, para onde é que esse meio ambiente vai ter? Vai ter meio ambiente? Não, né? Hoje, nós estamos em 2022, 50 anos depois da Conferência de Estocolmo. Imagina se eles não tivessem tomado decisões ou tomado alguma medida há 50 anos atrás, pensando no nosso meio ambiente, como é que a gente estaria hoje? Certo? A gente que estaria pagando a conta lá do passado. E, aliás, a gente está. Tá? Então a gente sofre de algumas consequências ainda lá de decisões aí do passado. Certo? Então, a ideia, galera, é que a gente possa pensar em medidas para hoje, em soluções inteligentes para hoje, certo? E a gente tem alternativas, tá? A gente tem outras formas de progredir. Sim, a gente precisa atender às nossas atuais necessidades do presente. Que necessidades são essas, professor? Necessidades fisiológicas básicas, por exemplo, a alimentação. Tá? Então, a gente precisa plantar, a gente precisa colher, a gente precisa gerar produtos de consumos, insumos, tá, para a população. Mas como é que a gente produz? Beleza? Esse é um ponto. Por exemplo, aqui no nosso estado, Piauí, lá no sul do nosso estado, a gente tem uma boa região produtiva, tá? Isso é ótimo, maravilhoso para o lado econômico, para o lado de alimentação, de nutrição da população, de exportação, então gera, aquece muito a economia da região, mas tem uns pontinhos lá, tá? Que a gente passou por problemas, né? Que a gente até hoje a gente tem problemas, tá? Como, por exemplo, o processo de desertificação ambiental. Certo? E é muito difícil corrigir uma área como essa. Tem como corrigir? Tem, mas gasta muito tempo, e dinheiro e investimento. Certo? Então, para a gente não ficar só remediando problemas, como é que a gente pode solucionar? Como é que a gente pode criar medidas para evitar que um problema chegue ao ponto, como acontece lá na região, nas proximidades da região da cidade de Juboés, por exemplo? Tá? Então, eu vou deixar aí também para vocês fazerem um pouco dessa pesquisa, como é a região de Juboés, para quem não é da região do estado, tá? Para quem é de outra região e não conhece a região, então tem um grande processo de desertificação. Você passa pela estrada, cortando ali a cidade, nas imediações, né, nas áreas em torno, você vai observar esses processos de desertificação. Tá? Então, essa é a ideia, da gente conseguir, de fato, atender as necessidades de hoje, mantendo, né, essa natureza, esses recursos naturais para quem ainda vai precisar disso no futuro, tá? Talvez daqui a mais 50 anos, por exemplo. Sustentabilidade pode ser avaliada como um conjunto de parâmetros ou indicadores ecológicos. Tá? Então, quando a gente entra dentro desse parâmetro do que é sustentabilidade, entra os indicadores. O que é um indicador? É um ponto, tá, de medida, tá? Normalmente, quando a gente fala de indicadores sociais, tá? A gente já conversou com vocês sobre indicadores sociais no módulo 1, tá? Então, lá no módulo 1, a gente já falou com vocês sobre indicadores sociais. Quem são indicadores sociais? Índice de desenvolvimento humano, renda per capita e por aí vai indo, tá? Esses índices de desenvolvimento foram importantes, né? São formas da gente medir para entender e estudar a nossa própria sociedade. Quando a gente pensa nos indicadores de sustentabilidade, entram sim os viés dos três pilares da sustentabilidade, que é o pilar social, que é o pilar ambiental e que é o pilar econômico, tá? Social, econômico e ambiental.
A sustentabilidade pode ser avaliada por um conjunto de parâmetros ou indicadores ecológicos, tá? Referentes aos meios, né, bióticos e abióticos do ecossistema, combinados com variáveis agronômicas, econômicas e sociais. Uma empresa deve assegurar 5 aspectos para ser considerada sustentabilidade, ou sustentável, desculpa. Isso aqui, galera, é proposto pela própria ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? E vocês podem encontrar isso disposto no referido link aqui, ó, disponível certo? O link tá em inglês, mas eu acredito que vocês consigam fazer aí uma certa consulta, tá bom? Galera, uma coisa interessante é que é o seguinte, essa aula é focada, foi criada e desenhada para um curso técnico em administração, tá? Vocês serão futuros técnicos em administração de futuras empresas, às vezes empresas privadas, tá? E boa parte das empresas privadas, elas contam com a necessidade de financiamento. Tá? Então, quando qualquer empresa vai atrás de um financiamento, por exemplo, num banco ou por acionistas, a grande maioria delas vai ser solicitado a ela o quê? Quais são as propostas sustentáveis, ou quais são as propostas ambientais que elas têm, tá? Ou que elas estão desenvolvendo dentro da empresa delas. Tá? Então, até para poder conseguir financiamentos, investimentos na própria empresa, elas vão ser cobradas a respeito desse aspecto. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, os aspectos que uma empresa ela precisa ter para ser considerada sustentável. Primeiro, ter uma atuação responsável, alinhado a princípios universais. Tá? Dinamizar ações que apoiem a sociedade, comprometer-se com a sustentabilidade no DNA corporativo, no nível mais elevado, publicar relatórios anuais com seus esforços e incentivar um desenvolvimento ou um envolvimento com comunidades locais, onde estão estabelecidas. Galera, quando a gente pensa na palavra desenvolvimento sustentável, tem 3 aspectos importantes. Tá? Primeiro deles, econômico. Segundo, ambiental e terceiro, social. Para uma empresa ser considerada sustentável, ela tem que andar por esses 3 pilares, tá? Ter uma atuação responsável, tá? A gente vai conversar muito na aula de hoje sobre essa ideia, essa perspectiva da responsabilidade, tá? Então, toda empresa, ela é responsável pelo que ela atua, né? Galera, como qualquer ser vivo, tá? Nós, seres humanos, também impactamos o meio ambiente. Então, as nossas ações, elas devem ser responsabilizadas, tá? E aí é onde entra esse ponto, tá? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha pegada ecológica dentro desse meio ambiente, certo? O que é que eu, como empresa, faço, tá? O que é que eu, como empresa, faço para que possa minimizar a perspectiva ambiental, certo? Aí a gente entra alguns princípios universais que podem, tá, facilitar o processo de desenvolvimento, tá? Então, algumas outras aulas mais para frente, tá? Talvez alguma disciplina ligada à qualidade, vocês vão aprofundar a ideia da ISO. Tá? O que é a ISO, professor? ISO, na prática, ela é uma organização, tá, que tem um interesse focado na ideia da qualidade. Aí ela cria normativas, leis, tá? Que na verdade não são leis brasileiras, tá? Não é, mas são normas de conduta, tá? Que a maioria das empresas acabam adotando. Existem algumas muito famosas, como a ISO 9000, certo? Que essa ISO 9000, ela foi criada justamente para quê? Para atender às necessidades de qualidade de produto, tá? Mas se a gente tem uma perspectiva, uma leitura da questão da sustentabilidade, entram aqui a ISO 14000 ou 14001, certo? As ISOs 14000, tá? São normas, tá? Que são aceitas na comunidade internacional, focadas aí nas questões do meio ambiente, proteção ao meio ambiente,
certo? Que visam justamente diminuir essa pegada ecológica que a organização ela possa ter, certo? E aí e as diferentes tipos de organizações. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, dentro do setor extrativista, por exemplo, professor, quem é uma empresa do setor extrativista? Aquela que tira recursos naturais do meio ambiente. Você vai ter um impacto ecológico diferente, por exemplo, de quem atua no setor varejista. Quem é que atua no setor varejista? É quem está lá no comércio, vendendo produtos diretamente para o consumidor final, certo? E aí a gente também tem as empresas industriais ou manufatureiras, tá? Quem é que é essa? Aquela que promove modificações, tá? No recurso natural, levando a formação de um quê? De uma matéria, de um produto final para o consumidor ou de um produto semi-pronto. Outro ponto que eu vou chamar a atenção aqui para vocês, tá? É que, por exemplo, essas ISOs 14000 ajudam, por exemplo, a fechar essa ideia aqui do ponto 4, ó, publicar relatórios anuais, tá? Que foi o que eu disse para vocês, tá? Normalmente, uma empresa que vai receber, que vai precisar de financiamento, para a empresa funcionar, ela precisa de dinheiro, tá, galera? Então, de onde é que nasce esse dinheiro, tá? Então, se você para pensar, tá, esse dinheiro vai vir de algum lugar. Pode vir do próprio cliente? Pode, mas a grande maioria das empresas vai buscar financiamentos, tá? Vai procurar, por exemplo, acionistas, pessoas para colocar o dinheiro dela para investir dentro daquela empresa, para aquela empresa poder crescer. Qualquer acionista, seja bancário ou não, vai priorizar empresas o quê? Que tem uma postura, tá? De confiança, tá? Ele vai colocar o dinheiro dela porque ele vai querer esperar que aquele dinheiro volte, né? Então, quais são as qualidades, tá? Que aquela empresa tem? Que tipo de organização aquela empresa tem? Tá? Então, uma das coisas interessantes que o relatório não, desculpa, que a ISO 14000 oferece é a necessidade, por exemplo, de publicação de relatórios. Então, normalmente, um banco ele vai querer saber disso, certo? Cadê os teus relatórios de responsabilidade ambiental? Por exemplo, da emissão de gases da emissão de gases que são promotores aí do efeito estufa, certo? Então, por exemplo, tem muitas empresas na linha de restaurantes, por exemplo, que destinam os resíduos que eles produzem. Qual é o resíduo que uma empresa de um restaurante produz? Normalmente, uma grande quantidade de lixo alimentar, né, lixo orgânico. Boa parte desse lixo ele pode ser reciclado através de técnicas como, por exemplo, compostagem. Então, se eu destino o meu lixo, por exemplo, para uma destinação adequada, tá? Então, por exemplo, resíduo orgânico vai para onde? Vai para a compostagem, tá? Se eu coloco isso dentro de uma empresa que vai me oferecer, por exemplo, recebi tantas toneladas desse lixo nesse ano, isso significa dizer que foram menos 10 toneladas, tantas toneladas de gás carbônico emitido por essa empresa, certo? Então, eu consigo mensurar a responsabilidade disso, certo? E aí, consequentemente, a gente tem uma pegada ecológica mais atenuada. Tá? Incentivar o envolvimento com comunidades locais, certo? Então, normalmente as empresas, elas têm que ter essa perspectiva que sim, tá? Normalmente empresa privada, ela visa lucro, tá? Ok, beleza, é uma característica ótima. Mas a gente tem que ter esse retorno para o próprio Estado, certo? Para o próprio Estado não, mas para a própria comunidade, certo? Então, ela se instalou em um determinado local, ela gerou emprego, ela gerou renda, certo? Mas será que, por exemplo, já que está focando aqui na ideia do meio ambiente, vamos continuar, certo? Mas será que aquela empresa não está promovendo, por exemplo, a maior poluição naquela região, certo? Será que o esgotamento, tá, a liberação de resíduos não está impactando na própria região local, certo? Então a gente pode pensar nessa perspectiva de gerar emprego, gerar renda, movendo aí a questão social e também a questão ambiental, certo? Bom, as funções dos indicadores sociais. Primeiro, sintetizar grandes quantidades de dados, tá? Indicador é mensurável, certo? A gente deve medi-los,
tá? E aí, como eu disse para vocês, eu posso medir os indicadores sociais ou indicadores de sustentabilidade com questões ambientais ou com questões numéricas focadas aqui, ó, tanto nos fatores de meios bióticos, e quando a gente diz bióticos, são biológicos, como abióticos, sem vida. Certo? E quando a gente pensa, por exemplo, no sem vida, a gente pode pensar aqui, ó, como mensurar, como medir gases poluentes, ok? E fatores ligados aos meios biológicos, como é que a gente pode medir áreas desmatadas? Exemplos, tá? Só são esses, professor? Não, tá? A gente pode medir, por exemplo, áreas de queimadas, de incêndio, a gente pode medir, por exemplo, áreas de inundação, tá? Que acabou promovendo alguma morte eletiva de alguns animais, número de espécies que entraram em quadro de extinção, tá? Então, tudo que a gente puder medir para avaliar o impacto associado ao meio ambiente diante desse progresso ambiental, desse progresso econômico, a gente pode entender aí como fator, tá, negativo ou não, ou favorável aí à questão da sustentabilidade, tá? Então, qual é a função dos indicadores de sustentabilidade? Sintetizar a quantidade de dados. A gente precisa, já que a gente tem esses indicadores, a gente vai medir, tá? Então, se a gente não tem esses indicadores, a gente não mede, a gente nunca vai achar que a gente precisa de fato se preocupar com essa condição. E a gente sabe disso. Na linguagem popular, tá? Se você mora, por exemplo, em alguma região que tenha nas proximidades de um rio, por exemplo, tá? Então eu escuto aqui na capital, capital do Piauí, né, Teresina, é uma região mesopotâmica, né, uma região entre dois rios. O que eu escuto de parte da população é água muita. Não vai acabar não. Ei, isso aqui ó, é água demais, não é problema não, certo? Aí você desce um pouquinho ou vai para alguma outra região que não é tão abastada de água, né? Então a gente tem aí vários alunos aí que comentam na nossa, em algumas aulas específicas, até me relatam, né? Professor, aqui na minha casa tem cisterna, tá? Eu sei que não é uma realidade de todos, tá? Mas eu tenho essa conversa direta com os alunos aqui pelo nosso chat do canal Educação. Por isso eu falo para vocês, galera, comenta, participa desse chat, porque vai enriquecer muito mais a nossa aula. É vocês que me trazem esse relatório. Às vezes eu estou aqui comentando, falando sobre alguma aula focada aí, como por exemplo, como é que há o esgotamento da área urbana, tá? E aí acaba falando um pouco sobre rios e tal. Aí o aluno acaba comentando, nem professor, aqui a gente tem problemas com isso. Aqui eu tenho cisterna na minha casa, que é uma tecnologia social muito bacana. A gente até conversou com vocês aqui nessa disciplina, neste módulo, tá? Sobre tecnologias sociais. A gente falou sobre cisterna. Tá? Então, qual é a função da cisterna? Né? Coletar a água pluvial, da chuva, tá? Durante o período chuvoso, para que agora, no período de estiagem, que a gente está vivendo agora, o período de estiagem, a gente possa ter o quê? Uma melhor qualidade de água, não é isso? Né? Uma quantidade de água ali numa caixinha fechada, certo? Que não tenha contato ali com outros animais, né? Ou seja, dando qualidade de água para a população. Então, as realidades são diversas. Então, às vezes, quando a gente não está vivenciando uma realidade, uma determinada realidade, a gente acha que a gente é detentor de grande produção, né? Outra coisa que eu escuto muito por parte de algumas pessoas, né? E tem que desmatar mesmo, tem que construir as casas, tem que construir casas para as pessoas, né? Aqui no Brasil, a gente é um país muito privilegiado no aspecto de natureza, né? Nós temos muita natureza, mas não muitos recursos naturais. Mas a gente explora pouco os nossos recursos. A gente mais desmata para ter uma área limpa, para produzir a mesma coisa, né? Milho, soja, cana, tá? E a gente investiga pouco a diversidade que a gente já tem, certo? Alguns institutos, né, algumas empresas muito grandes no Brasil ganham destaque,
tá, nesse aspecto, porque elas pesquisam bastante, tem publicações a respeito, tá? Vale destacar aqui, por exemplo, duas delas, né, Natura, Boticário, que fazem investimentos com isso, tá? Elas pesquisam, de fato, ali produtos, tá, da nossa diversidade, justamente para gerar aí para gerar produtos finais, né, bens finais para o nosso consumidor. Então, ela não é que ela pesquisa produto, ela pesquisa recurso natural, tá, da nossa diversidade. Outro ponto, outra função dos indicadores sociais é mostrar a situação atual em relação aos objetivos almejados e demonstrar progresso em relação às metas estabelecidas, tá? A gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, mas aqui foca também na ideia dos acordos internacionais que nasceram, tá? Então, que objetivos são esses? Que objetivos almejados são esses? Tá? Então, a gente tem quase anualmente, esse ano vai ter ainda, né? Maioli, tu pode até verificar para mim se vai ter reunião ambiental aqui. Porque ia ter uma reunião ambiental no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro, mas foi cancelada, né? Que seria a Eco 93. Ou, Eco 93, desculpa. Seria a Eco mais 30, né? O Rio mais 30. Se ainda vai ter a Rio mais 30, por exemplo. Tá? Só me confere se vai ter. Porque eu sei que foi cancelada. Seria dia 19 de outubro e foi cancelada porque encaixou bem direitinho com as eleições brasileiras, tá? Se não encontrar, tudo bem, tranquilo. Tá? Mas, normalmente, né, periodicamente, existem essas reuniões globais, tá? E essas reuniões globais, elas servem justamente para traçar esses tais objetivos. A gente tem, ó, galera, uma agenda chamada Agenda 2030, certo? Nas quais foram traçados o que a gente conhece como que Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, certo? ODS. E ali onde é traçado, por exemplo, os caminhos, as perspectivas, tá, que a gente tem em relação a questões ambientais. E aí, nos nossos relatórios, né, a gente pode entender o quanto a gente conseguiu progredir, o quanto a gente ficou para trás, certo? Outra coisa é comunicar o estado atual dos usuários, cientistas, formuladores de políticas públicas e de sociedade, de modo a orientar a tomada de decisões para a gestão ambiental nas atividades avaliadas, certo? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável são acordos, tá, que a gente vai ter de forma global, mas não são leis, tá? É a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que nascem as políticas públicas. E nascem, por exemplo, ideias ou ideais para que a gente possa melhorar, né? E daí onde nascem, por exemplo, as tecnologias sociais, como a gente já teve aula para falar, certo? Como é que surgiu uma tecnologia social? Primeiro eu tenho que entender qual é a realidade, qual é o problema que eu tenho. Se eu não entendo, se eu não enxergo aquele problema pontual, por exemplo, de seca, não vai surgir uma tecnologia social ligada aí a cisternas, né? As caixas pré-moldadas, né? Cisternas de caixas pré-moldadas, tá? Então, só nasce a partir do momento que a gente tem essa leitura social, tá? E aí, claro, galera, o foco da nossa aula de hoje é o indicador de sustentabilidade, tá? Para formular aquilo dali, a gente teve que passar um pouquinho por os indicadores sociais. Índice de desenvolvimento humano, renda per capita, certo? Condição de vida de saúde sanitária, tá? Então, esses pontos foram importantes para traçar essas estratégias. Os indicadores usados para medir a sustentabilidade ambiental, certo? O mais do que uma estratégia de marketing, a sustentabilidade ambiental, ela deve ser encarada como um incentivo de inovação e resiliência da empresa, certo? Por exemplo, na gestão de matérias-primas, a investigação por alternativas ou modos de extração mais sustentáveis que diminui a vulnerabilidade do negócio e a escassez de bens aos aumentos de custos. Acredito que eu não coloquei nesse material, tá, galera? Mas eu acho que foca aqui alguns pontos, estratégia de marketing, tá? Seguinte, tá?
Quando a gente pensa na perspectiva de indicadores de sustentabilidade, a primeira coisa que a cabeça da gente fala é meio ambiente, né? Como proteger o meio ambiente e tal, né? E a gente sabe que é uma preocupação global, é uma preocupação que provavelmente você que está assistindo essa aula tem, né? Ah, o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, reciclar e tal, né? O pessoal até bota assim, uma empresa eco-friendly, tá? Eco. Opa, ficou feio. Eco. Certo? Eco-friendly, tá? Ou amiga da natureza, tá? Tem um monte de empresa que coloca lá nas suas embalagens que é eco-friendly. Por quê? Porque ela quer vender o produto dela mostrando para o cliente que ela tem que medidas ou preocupações ligadas ao meio ambiente. Adianta botar o ecozinho lá? Não. Tá? Ela tem que, de fato, se mostrar nas suas ações, tá? É aí onde entram as questões das medidas, dos relatórios que ela emite, tá? Se ela de fato ela é eco-friendly, né, amiga da natureza, ela vai não só colocar esses relatórios, tá, de questões ambientais para os seus acionistas, né, para os seus investidores, como também para os seus clientes, potenciais clientes. Uma empresa, normalmente essas empresas muito grandes, galera, elas têm essas preocupações inatas, certo? Elas são cobradas diretamente por todas as partes, tá? Por todos os seus stakeholders, tá? Então, o que que é um stakeholder, galera? Então, vocês que são de curso de administração, tá? Não pode perder esse tipo de conceito, tá? O que que é um stakeholder? Stakeholder são as partes interessadas daquela empresa. Quem é a parte interessada? Todo mundo. O colaborador, né, o funcionário, o empregado, ele é a parte interessada? É. O cliente é a parte interessada? É. O acionista é a parte interessada? É. Normalmente o stakeholder, cara, é a pessoa que troca energia com a empresa. Nessa troca de energia, ele vai oferecer algo e a empresa devolve outra. Por exemplo, o investidor, ele coloca dinheiro, tá? O acionista, ele coloca dinheiro dentro da empresa. O que que ele espera? Ele espera receber lucro, tá? Ele espera receber aquele mesmo dinheiro com lucro. Um colaborador, por exemplo, né? Um funcionário, um trabalhador, um empregado. O que que ele recebe, o que que ele espera, o que que ele dá para a empresa? Ele vai entregar para aquela empresa a competência profissional dele. Os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. O que que ele recebe em troca? A remuneração. Salário. E o cliente, professor, o consumidor, ele é parte interessada? É. Ele espera, ele entrega para a empresa o dinheiro dele, né, porque ele está comprando um produto ou um serviço, e ele espera receber esse produto ou serviço que ele escolheu. Tá? Só que aí, normalmente, esse produto, esse serviço, ele tem várias camadas, né? É o produto prontinho, mas ele é um produto que tem um plus, né? Quando você vai na papelaria, por exemplo, e você compra um papel, você compra um caderno, vai ter vários tipos de caderno, né? Vai ter um caderninho lá que vai ter dizendo assim, usou papel reciclável. Aí tu para, quem já foi na papelaria, que já viu o preço dos cadernos, sabe que um produto que tem papel reciclado é mais caro do que o produto do papel comum. Não era para ser diferente? Talvez, né? Mas aquele papel reciclado, ele agregou valor a quê? Aquele produto. Agregou valor em que aspecto? Porque as pessoas elas estão interessadas nesse produto. Um produto que utilizou tecnologia de reciclagem, aquela empresa está emitindo relatórios para dizer, olha, a gente conseguiu fazer isso, certo? Ela ganhou investimento em relação àquilo. E aí muitas empresas, elas enxergam esse ponto também, que produtos ecológicos, elas são um pouco mais caros, certo? E aí é onde entra a estratégia de marketing. Eu posso colocar que o meu produto ele é um produto ecológico, tá? Para justamente atrair esse cliente que vai colocar dinheiro naquela empresa, certo? E a empresa ela funciona com isso, com parte desse investimento,
tá? Só que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá, galera? Infelizmente, existem algumas estratégias de marketing que são consideradas aqui, ó. Green. Greenwashing, certo? O que é isso? Acho que esse foi um H a mais. Greenwashing. ING, pronto. É a técnica de lavar a verde, né? É uma empresa que não fez, tá? Isso aqui é o que não deve, né? Isso aqui é proibido, tá? Não deve ser feito. Certo? É, se coloca no mercado como uma empresa ecológica, tá? Diz, opa, sou eco-friendly, tá? Mas, galerinha, ela não é na prática, certo? Ela bota um selo de ecológica, mas ela de fato ela não foi. Então ela acaba cobrando um pouco mais caro pelos produtos dela, caracterizando, né, enxergando a boa fé dos clientes, né, dos consumidores delas para poder ela receber mais investimento. Tá? É por isso que eu digo para vocês, né? Aqueles relatórios, eles são importantes não só para o acionista, mas para todos os stakeholders, tá? Então, de novo, mais uma vez, stakeholders, as partes interessadas. Ou partes de interesse. Quem são as partes de interesse? Acionista, né, colaborador, né, funcionário e cliente, certo? O cliente está colocando dinheiro o suado dinheiro dele naquela empresa, certo? Beleza? Bom, alguns indicadores, né, para medir a sustentabilidade ambiental. Ciclo de vida de produto, tá? Quando a gente vai pensar no ciclo de vida do produto, é quanto tempo aquele produto dura, tá? Se ele é um produto durável, se ele é um produto semidurável ou se ele é um produto de, é, é, de vida curta, tá? Que ele vai ser consumido normalmente embalagens, por exemplo, papéis, né? Papelaria, são produtos de vida curtíssimo, tá? O consumidor com- é, compra, consome logo e já é descartado, tá? Então, por exemplo, comida, né? Por exemplo, eu como e se sobrou, ele é descartado, tá? Então, tem um ciclo de vida curtíssimo. Então, se eu enxergo esse produto que ele é rapidamente descartado, eu tenho que pensar também na perspectiva do que vai acontecer com as sobras dele, tá? Porque todo produto tem sobras, tá? Todo produto tem sobras. Nem que seja embalagem, mas tem sobra. Por exemplo, tô morrendo de sede, tô andando no meio da rua, no centro da minha cidade, muito quente, e vou comprar uma garrafinha de água para me hidratar. Tô lá, bebi minha água, lá os 500 ml, sobrou o que? A garrafa plástica. Aquela garrafa é a garrafa PET, que dali é a embalagem, galera. O que eu faço com aquela embalagem? Bom, o que eu faço com aquela embalagem é uma responsabilidade, como a gente vai conversar ainda na aula de hoje, tá? É uma responsabilidade minha como consumidor. Eu vou descartar, né? Posso continuar com ela e reutilizar? Pode. Muita gente faz isso, tá? Mas tem muita gente também que descarta ela. Onde é que eu vou descartar? Certo? Então, separar o lixo de forma adequada é uma responsabilidade de todos nós, inclusive prevista em lei. Você sabia que tem uma lei para dizer qual é a responsabilidade que a gente tem com o nosso resíduo sólido, com o nosso lixo, certo? Então, isso tem a ver um pouquinho com o ciclo de vida de produto. Mas não é todo ciclo de produto que é assim, tem produto que vai durar muito, né? Como, por exemplo, carro, uma TV,
né? Então, isso vai durar, você compra uma TV, vai durar 10, 15 anos ali dentro, tá? Contigo. Então, quando descarta, quando aquele produto não dá mais certo, já consertou o que tinha que consertar, e tu fala, meu Deus, compensa mais comprar uma TV nova, e tu vai lá e compra uma TV nova, o que que tu faz com a TV velha, que não presta de jeito nenhum? Vou ficar com aquele trambolho ali, entulhado, professor, dentro, no quartinho dos fundos. Não, né? A gente dá um fim para ela, né? A gente consertou e vende aquele produto, né? Enfim, vai passar aquele produto para frente. Gente, aquele produto, ela tem diversos itens dentro dela. Vai ter vidro, vai ter plástico, vai ter fiação, vai ter placas eletrônicas, tá? Que podem ser reconstruídos, tá? Que podem ser utilizados, por exemplo, para conserto de outros produtos, tá? Que podem ir para desmontes. Aí entram aí a perspectiva, por exemplo, da logística reversa. Tá? É o destino final com o nosso produto de pós-consumo. Aí é onde entra a importância do ciclo de vida do produto. Toda empresa manufatureira precisa ter uma ideia do que acontece com o produto final dela. Você já viu que tem um monte de empresa de celular, por exemplo, que compra o teu celular velho? Ela compra teu celular velho naquela perspectiva, assim, ó, eu te dou desconto para tu comprar um produto novo com o teu celular velho. Por que elas fazem isso? Porque ela quer aquele produto. Ela quer aquele produto final, por quê? Porque ela tem responsabilidade compartilhada. Ela precisa criar os relatórios dela do que ela faz com o produto final dela. Então é vantajoso para ela também ter essa destinação final. Celular, por exemplo, tem bateria associada. Bateria é um produto tóxico, galera. Eu não posso descartar no lixo comum. Pilha, bateria, eu não posso descartar no lixo comum. Por quê? Porque é tóxico, tem lítio, alguns têm lítio, alguns vão ter cádmio, tá? Aquela pilha alcalina, né, que a gente tem, normalmente tem cádmio. As baterias de celular normalmente tem lítio, né? É perigoso. Qualidade do produto, tá? Saúde ambiental, uso de equipamentos, quantidade de água, quantidade de energia usada, origem da energia usada também é um ponto que vai ser medido, tá? Então, quanto de energia foi utilizada para a produção, tá? E que origem é a tua energia? Pegada carbônica, os relatórios, por exemplo, de destinação final do resíduo sólido, por exemplo, vai diminuir, por exemplo, essa pegada carbônica que você acaba gerando, tá? Quantidade de materiais usados, se são reutilizados ou reciclados, como eu falei para vocês, e necessidade de transporte, tá? Então, nas perspectivas de logística. Galera, nosso tempo na nossa primeira aula está acabando, mas a gente ainda vai conversar com vocês sobre a perspectiva legal, né? O que leis a gente tem, por exemplo, para mostrar sobre essa ideia de responsabilidade, tá? Aguarda aí que a gente volta em instantes.